dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional, começando do zero. Quem tiver interesse de mais aulas aí, tem um playlist com todos esse material, não só esse, mas direito penal, processual penal, legislação penal especial, discursiva e revisão. Se quiser acompanhar a gente aí nas redes sociais, tem a descrição no vídeo. E quiser, né, receber todas as notificações dos próximos vídeos, é só se inscrever no nosso canal. Deixa eu só desligar aqui. Esse horário aqui sempre tem a ligação de propaganda. Vamos lá. Inciso 72. Nós, na aula passada, finalizamos o mandado de injunção. Agora a gente vai aumentar e tá vendo os remédios constitucionais, incisos na sequência. E agora a gente vai ver o habeas data, que é mais um remédio constitucional. Então você vai conceder-se a habeas datas. Para quê? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Vamos marcar aqui, ó. É de acesso, professor? Repete, não entendi. Isso aí deve ter tem a ver com a lei de acesso à informação? Mais ou menos. A lei de acesso à informação é baseada em outro inciso. É no inciso Entendi. 30 e pouco. Esse aqui não. Mais ou menos, mas não. A lei de acesso à informação é informações que você quer saber da administração pública. Isso aqui que eu vou marcar, que é a diferença do habeas data. É a pessoa relativa a quem? A pessoa do impetrante. Essa é a diferença do habeas data. É você querer ter informação sobre você. No Lei de Acesso à Informação, a informação é genérica. Eu quero saber quantos servidores públicos recebem acima de 30 mil. A administração pública é obrigada a fornecer essa informação para você. Porque é a Lei de Acesso à Informação. Os dados públicos, por regra, eles são públicos. A exceção é que eles sejam sigilosos. A Lei de Acesso à Informação vem nesse sentido, porque parecia que os dados públicos, antigamente, por regra, eram sigilosos e o cidadão não podia saber de nada que estava ocorrendo na administração pública. E a Constituição fala o contrário, entendeu? Que os dados são públicos, todo mundo pode ter acesso. Só é sigiloso aquilo que você disser que é sigiloso. Todos os demais são públicos. E antigamente era o contrário, a pessoa entrava com uma ouvidoria, acabava e não, isso aqui é dado da administração. É sigiloso ou não é? Se não for sigiloso, eu quero saber a informação, entendeu? E aí mudou a cultura, né? A diferença é que é dado da administração, na lei dessa informação, e aqui é dado que está na administração pública, né? Um registro seu ou um banco de dados que está lá, entidades governamentais, ou de caráter público, né? Aquelas que, apesar de serem empresas privadas, né? E eventualmente não são órgãos públicos, mas o banco de dados pode ter caráter público, e você também tem que ter acesso a isso. E caso seja negado, isso aqui você só entra quando é negado, né? Quando negarem, negou. Aí você entra com habeas datas na justiça, né, no Poder Judiciário. Não é assim, eu quero ter acesso, eu vou entrar com habeas datas. Não. Primeiro é igual o mandado de injunção, né? Primeiro você tem que comprovar que você quer exercer um direito. Aqui você tem que comprovar que você já solicitou esse direito foi negado. Senão não faz sentido, senão é denegado. Se você não quer exercer o direito, então não cabe nem o que a gente estudou ontem, não cabe mandar de injunção. Aí você quer só mostrar a mora, e aí cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui você precisa, né, fazer com que a pessoa negue para você. E qual é a outra possibilidade para você entrar com uma ação de habeas data, né? Entrar com habeas data é retificação de dados, quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, duas coisas a gente aprende aqui nesse exercício. Primeiro, você, para retificar seus dados, você pode fazer um processo normal, administrativo, judicial e sigiloso. Ou você pode fazer pelo habeas data, que provavelmente vai ser público, porque ele está dizendo que o outro é sigiloso, então você
Então, o que cai sempre em prova as pessoas esquecem é esse segundo. Não é só ter acesso aos seus dados. É você, de repente, teve acesso aos seus dados e você diz, olha, eu quero que retifique. Não é isso aí que eu quero. A pessoa, não vou mudar o dado que está aqui. Não, eu quero que mude. Ah, não vou mudar. Aí você entra com a habeas data no Poder Judiciário dizendo, eu quero os dados que estão lá sobre a minha pessoa estão errados. Eu quero que mude. Né? Aquela informação que está lá no órgão público está errada. Vamos ler aqui os comentários. Passar para cá. Vamos lá, o habeas data. Deixa eu apagar isso aqui. O habeas data é um remédio constitucional de natureza civil e rito sumário, possuindo duas finalidades principais: garantir acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, sua própria pessoa, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, retificação de dados quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Essa é a segunda finalidade do habeas data, que muita gente esquece na prova. O habeas data também pode ser usado para retificar dados do impetrante, constante de banco de dados de caráter público. O habeas data poderá ser ajuizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Trata-se de ação personalíssima, que não poderá ser usada para garantir acesso à informação de terceiros. Então, você percebeu que pelo inciso, e aqui também na explicação, mostra o seguinte: eu não posso entrar com a habeas data dizendo, eu quero saber as informações do William. Sim, mas você é ele? Não. Então você não cabe você entrar com a habeas data para saber informações da outra pessoa. Só cabe você entrar com a habeas data para saber informação sua, do próprio impetrante. Então não cabe, né, uma ação personalíssima. Mas aí tem exceção, aí vamos às exceções. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que é uma situação excepcional. Ou seja, tem uma situação em que, peraí, né, cabe habeas data, em que se admite a impetração do habeas data para obter informações de terceiros. Segundo o STF, é parte legítima para impetrar o habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido. No mesmo sentido, entende o STJ que o cônjuge superstite sobrevivente tem legitimidade para impetrar habeas data em defesa do interesse do falecido. O que significa isso? Esse aqui é como se você estivesse entrando com habeas data em nome de terceiro. Só que na realidade esse terceiro ele já não existe, né? Não é que não existe, ele existe, mas ele já não é mais vivo, né? Não tem como ele entrar com a ação, ele já morreu. E você precisa dessa informação. Essa informação você precisa. E aí como é que você vai fazer? Ah, eu não posso entrar com a habeas data? Pode. Se você comprovar que é um cônjuge sobrevivente, era casado, precisa daquela informação, a pessoa não quer conceder, você entra com a habeas data. Poderia entrar com ação comum, mas o objetivo que você quer o habeas data é justamente porque ele tem essa característica. Ele é de rito sumário, entendeu? Ele é muito mais rápido do que uma ação comum, então por isso que você quer. Em geral, essas ações que a gente está estudando aqui, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção e agora o habeas data, elas são tudo de rito sumário. Então, por isso, ela tem preferência sobre as outras ações. Por isso, são restritas as situações em que você pode, né, manejar esse tipo de ação. Tanto é que a gente viu em várias partes aqui em que o que mais cai é quando é que não pode, né? Quando é que não pode mandar de segurança? Quando é que não pode habeas corpus? Porque justamente as pessoas, os advogados, né, as partes, elas sempre tentam entrar, manejar por esse tipo de ação. Por quê? Porque ela é mais rápida. É um rito sumário, né? Mas aí o Poder Judiciário tem restringido para que senão todo mundo vai entrar, né, só com mandado de segurança. Ninguém vai mais usar a ação ordinária. Ninguém vai mais usar o processo comum, né? Vamos lá. No polo passivo do habeas data podem estar pessoas de direito público ou privado. Quanto às últimas, a condição é que seja detentora de banco de dados de caráter público. Né? Isso aqui é o seguinte: eu posso entrar contra pessoas de direito público ou pessoas de direito privado.
Mas essas últimas, né, a pessoa de direito privado, quando entra com uma ação de direito privado, tem que comprovar que ela é detentora de um banco de dados de caráter público. Isso se deve ao fato de que as informações pessoais do impetrante, às quais se busca ter acesso, constam de registro ao banco de dados de caráter público. O habeas datus não pode ser usado para que se tenha acesso a banco de dados de caráter privado. Então, quando eu entrar com habeas datas, eu tenho que mostrar que essa entidade privada tem um banco de dados de caráter público. Tem que ter só atento aqui nesse espaço específico aqui desse parágrafo, que agora a gente tem mais uma regulamentação. Logo no início da aula você falou, Edvan, e a lei de acesso à informação? E aqui agora eu vou falar, agora também nós temos além da lei de acesso à informação sobre esse assunto aqui da nossa vida, né, da nossa cidadania, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova lei que futuramente vai começar a ser cobrada também em concursos. Eu acho que no concurso agora do Ministério Público do Distrito Federal foi cobrada aqui algumas questões. Uma lei nova entrou em vigência, né, em efetividade, começou a valer no período da pandemia. Falaram que iam postergar, né, a entrada em vigor dela, mas acabou entrando. Acho que foi em agosto, segundo semestre do ano passado. Então muitas entidades públicas e privadas, né, muitas empresas estão se adequando. Tanto é que hoje, quando você entra no site, você vê que todo site agora pede para você, isso aqui no meu site eu uso cookie, bababá, bababá, você aceita? Isso já é uma restrição da Lei de Acesso à Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados, que agora, quando você entra no site, eles colocam aquela informação, porque quando você entra no site, não sei se você sabe, eu coleto informações suas. Eu tenho hoje condições nos sites, tanto é que você consultar sapato no site, daqui a pouco você vai para outro site e aparece um banner de sapato querendo vender para você. Por quê? Porque eu já coletei essas informações, já consigo traquear você, rastrear você na internet. E isso é pegar informação minha. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, você é obrigado a dizer para o cidadão, dizer, olha, se você entrar no meu site, eu vou traquear você, vou perseguir você na internet. E a pessoa tem que dizer sim ou não se ela está, né, se ela tá ciente disso. Então é É coisa nova chato, sabe também. o que acontece? Eu não sei se já aconteceu contigo, professor. Por exemplo, você entra num site, aí aparece lá, nós usamos cookie, aí você aperta em todo lugar da tela e você não consegue tirar o nome cookie a não ser que você aceite. Ou Já rejeite, aconteceu né? isso? Ou Hã? rejeite, né? Ou rejeite, né? Não, mas não tem onde rejeitar, muitas Ah, vezes. tá. Não tem onde apertar X, não tem onde apertar não, só tem onde aceitar. Aí Entendi. eu tento tocar em qualquer outro lugar na tela e não consigo. Aí às vezes acaba aceitando. Mas E aí às vezes fecho. é Hã? porque na verdade assim, na regra, o que ele pode fazer é o seguinte, é isso, né? O que ele está dizendo para a gente, essa empresa? Está dizendo o seguinte, eu só consigo trabalhar assim, se você não quiser entrar aqui, a minha regra é essa. Se você não quiser, ok. Entendeu? Ele deveria ter níveis. Você não é obrigado a ter níveis, mas você pode ter níveis. Por exemplo, eu posso. Pessoas navegando no meu site que eu não vou captar informações dela para depois perseguir ela na internet. E pessoas que eu vou. Só que tem empresas que têm feito isso, como você falou. Ou você aceita ou não aceita. Se não aceitar, você nem entra no meu site, entendeu? Quando na verdade ele deveria ter a opção de não aceitar que você pegasse as informações dele, ficasse depois atrás dele na internet e mesmo assim acessar o seu site. É como se ele estivesse navegando anonimamente no seu site, né? Você não consegue traquear aí. Não sei como é que vai continuar. Isso é coisa nova, vai se adequar ao longo do tempo, né? Já teve uma, duas ações, acho que o Ministério Público aqui do Distrito Federal já entrou com ação contra empresas, né? Que todos os seus dados agora tem que pedir autorização sua. Mas é só divagando aqui, que agora tem duas leis sobre esse assunto. Lei de acesso à informação, que regra, basicamente, o seu acesso à informação a dados públicos, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os seus dados. Facebook, Instagram, WhatsApp, empresa. Todo mundo que quiser captar suas informações tem que pedir autorização agora. O básico, né? Tem várias e várias outras regulamentações, mas o básico que veio é se a pessoa quer informação suas, ela tem que pedir autorização sua, que ela vai captar. Isso veio lá da Europa, Estados Unidos, por causa dessas questões, né? Facebook, Instagram, que estavam
sabendo mais de você do que você mesmo sabia. E aí nos outros países começou a entender, pô, tá muito, né? Teve questões nos Estados Unidos que eles eventualmente, né, teve a alegação de que eles que conduziram as eleições, né, meio que direcionaram aquela coisa toda, e o pessoal viu que tem condições sim. E tem tanta informação que você nem sabe que passou essa informação para eles. E você nem sabe se tinha ou não direito. Aí começou na União Europeia, veio e até chegou a discussão no Brasil, né? Então, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, vamos fazer parecido. Qualquer empresa que quiser essa informação, ela tem que pedir. Você tem que autorizar ela a usar essa informação. Mais do que isso, ela tem que você são duas autorizações. Uma é ela pegar a informação para ela e aqui no Brasil, nesses sites também estão fazendo isso, já está tudo junto. A outra é ele pegar a informação para ele, a outra é você autorizar ele pegar essa informação e passar para outro. Então, quando você dá acesso àquele cookie hoje, eles estão botando todos os dois juntos. Quando você dá OK, você está dizendo ali para a empresa, você pode usar a informação minha e ainda pode passar para outro, né? Para outra empresa. Vamos lá. O habeas data, para que seja impetrado, exige a comprovação da negativa. Isso aqui é importante. Exige a comprovação da negativa. Não basta assim, eu tenho meu dado lá, eu quero meu dado. Não, você tem que comprovar que, na verdade, você foi atrás do seu dado e simplesmente não deram acesso a ele. Aí, nesse caso específico, aqui, ó, comprovação da negativa. Então, a autoridade administrativa, né, para que seja interposto, exige a comprovação da autoridade, a comprovação da negativa da autoridade de garantir acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se de uma hipótese de jurisdição condicionada, prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Jurisdição condicionada significa o seguinte: você só pode vir ao Poder Judiciário quando você fizer isso. A gente já estudou também outras partes disso, né? Jurisdição condicionada no INSS. Você só pode entrar com uma ação contra o INSS quando você comprovar que o INSS negou o benefício. Então, uma ação de benefício contra o INSS, eu tenho que comprovar que o INSS negou o benefício. Senão a justiça vai dizer, peraí, você nem pediu lá, como é que você já quer que eu determine que pede lá? Se disser não, aí você vem para cá. Outra jurisdição condicionada justiça desportiva. Apesar de ter o nome justiça desportiva, é uma justiça administrativa, é tribunal administrativo. Para que você venha discutir alguma coisa do futebol, tipo, o cartão amarelo não foi certo, me prejudicou, aquela coisa toda no campo, aquelas questões de futebol, primeiro tem que finalizar lá na Tribunal de Justiça Desportiva. Caso você não concorde com aquela decisão desportiva ali, do juiz desportivo, aí você pode acionar o judiciário. Não pode simplesmente assim, o cara recebeu um cartão amarelo, ficou fora da final, você acha que foi injusto o cartão amarelo, vai entrar na justiça com uma liminar para você jogar a final. Não, primeiro tem que resolver lá no Tribunal de Justiça Desportiva, caso seja prejudicado, você entra na justiça. São assim os casos que eu me lembro assim de cabeça de jurisdição condicionada. Se você entrar e não tivesse procedimento anterior, é denegado, né? Não é aceita a petição. Sobre isso, destaca-se a posição do STF, de que o acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do direito de agir. Ausente interesse de agir, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do anterior indeferimento do pedido de informações de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável à concretização do interesse de agir em sede de habeas data, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida à carência de ação constitucional do habeas data. Então, está mostrando aqui que a jurisprudência é firme nesse sentido. Não tem a negativa, então você não tem interesse de agir. Então, você não tem como manejar o habeas data. O habeas data é, assim como o habeas corpus, ação gratuita. No entanto, é imprescindível a assistência do advogado para que essa ação seja impetrada, caso ao contrário do habeas corpus, que dispensa advogado.
Então, ela é gratuita, mandado de segurança não é, mandado de junção não é gratuito, tem que pagar custas. Mas nesse caso aqui, ela é igual o habeas corpus, só no que diz respeito a pagar ou não pagar as custas. Só que ela é diferente porque precisa de um advogado. No caso do habeas corpus, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus, até um analfabeto. A impetração de habeas datas não se sujeita à decadência ou prescrição. Ademais, os processos de habeas datas terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Guarde essa informação. Ou seja, né, por isso que você entra com habeas data. Por quê? Porque ele só perde na prioridade de julgamento se for um habeas corpus ou mandado de segurança. Entendeu? Por isso que essas ações elas sempre são requeridas, né? Porque elas têm essa prioridade na justiça. E nesse caso aqui específico, o habeas data só perde se tiver um mandado de segurança ou um habeas corpus para ser julgado, aí entrar na frente. Né? Guarde bem essa informação. No recurso especial 673707 Minas Gerais, de 17 de junho de 2015, o STF decidiu que o habeas data é a garantia constitucional adequada para obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estaduais. O que ele está dizendo aqui? Que já está alargando a possibilidade de impetração, de concessão de habeas data. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, deixa eu botar aqui, ele está dizendo o seguinte para a gente aqui, que caso você queira informações suas de contribuinte, você também pode entrar com o habeas data. Porque o habeas data foi pensado para aquelas informações pessoais. Quais são as informações pessoais? Seu nome, sua data de nascimento, se você é casado, se você é solteiro, onde você mora, né? Informações, não sei, várias. Só que ele está dizendo aqui que agora já estão concedendo habeas datas, né? Então, no recurso extraordinário que você deu habeas datas, você tem acesso a informações de pagamento de tributos na Receita. São informações pessoais suas. Então, quero que você me dê acesso, né? Então, os seus impostos de renda, né? Ou da sua empresa, porque pessoa jurídica pode entrar, né? Então, o que a minha empresa pagou? Eu quero saber tudo que tem aí sobre mim. A Corte entendeu que os contribuintes têm o direito de conhecer informações que lhe digam respeito e que conste de banco de dados públicos ou de caráter público, em razão do direito de preservar o status de seu nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimentos e principalmente recuperação de tributos pagos indevidamente, entre outras finalidades. Então, o que é que ocorre normalmente nessas ações, nesse tipo de ação? Provavelmente é aquele cara que alguém chegou com ele, isso ocorre muito no meio tributário. Ele chegou com ele e falou: olha, meu filho, como é que você paga o tributo? Paga assim, assim, assim. Saber que está pagando a mais? Porque tem algumas, às vezes, o cidadão comum, às vezes pequenas empresas também, pequenas empresas, elas não têm uma contabilidade bem apurada. E elas vão pagando, emite a guia, vai lá e paga, emite, né? Vai lá, imprime a guia, vai lá e paga. Aí tem várias brechazinhas, não são brechas, né? São vários direitos seus que você acaba pagando a maior. E aí o que às vezes o advogado faz? Ó, vai lá, pede todos os seus últimos 5 anos, que a gente vai entrar com uma ação e pedir o ressarcimento do que você pagou maior, o reembolso, chamada lá, né, a dedução, essas coisas todas. Aí provavelmente a Receita não. Aí o Poder Judiciário falou negativo, tem direito às informações dele. Né? E normalmente essas informações são grandes, notas fiscais, né? Todas as notas fiscais emitidas, todos os ICMS pagos. O habeas datas não é, estava respondido isso aí, o habeas data não é instrumento adequado para que se possa ter acesso aos autos de processo administrativo. O remédio constitucional que deverá ser usado com essa finalidade é o mandado de segurança. Importante isso aqui, vamos botar aqui, isso aqui também cai muito. O que é isso aqui? Quando você quer ter acesso à informação a um auto de processo administrativo, é igual lá àquela questão do inquérito junto com o advogado. Então você entra, na realidade, com mandado de segurança. Você lembra lá que a gente estudou lá no habeas corpus? No habeas corpus, eu quero ter acesso, eu, advogado, quero ter acesso ao inquérito. Eu não entro com o habeas corpus. Eu entro com mandado de segurança.
Aqui é a mesma coisa. Eu quero ter acesso às informações minhas no processo administrativo. É um direito seu de acessar o processo administrativo, mas não é um habeas Pode, data. professor, pode-se dizer que quando for processos tipo administrativo e penal, só cabe mandato de segurança? Ou é errado afirmar assim? É errado porque, por exemplo, no caso do inquérito, cabe habeas corpus, cabe reclamação constitucional e cabe mandado de segurança. Entendeu? Porque depende do Não, mas eu que tô está dizendo por assim, trás. então, não, eu tô dizendo assim, no tocante a informações, né? Porque assim, Ah, se tá. for para liberação do corpo mesmo, Habeas né? corpus. É corpus, né? Habeas corpus. Aí se for para liberação de poder fazer uma manifestação ali e tal, já é mandado de segurança, né? E aí no caso desse aí seria no caso informativo, né? Ele está falando assim, o habeas data não é instrumento adequado para que se possa ter acesso aos autos de processo administrativo. O remédio constitucional que deverá ser usado com essa finalidade é o mandado de segurança. É porque na verdade é o seguinte, o que a gente tem mais do que tentar sintetizar é você tentar entender assim o, vamos dizer assim, o bojo, o core business, ou seja, o central de cada ação. Que aí você não cai em pegadinha. Qual é o central de cada ação? O habeas corpus, liberdade de ir e vir. Né? No caso do habeas data, é ter acesso a banco de dados e retificar seus dados. Mandado de segurança é um direito líquido e certo. Que mais do que ele decorar é entender, né, na situação. Como eu falei, no inquérito, eles colocam lá na questão, você vai ter que ler e entender. Cara, isso aqui é o que no inquérito? Está sendo prejudicado o quê? O direito de ir e vir. Está sendo prejudicado a súmula do Supremo Tribunal Federal, está sendo bypassada a súmula, ou está sendo bypassado o estatuto da OAB, meu direito líquido e certo. Você tem que ver na descrição do caso. Porque às vezes vai ter as três. Por isso que não pode simplificar, porque vai ter mandado de segurança na letra A, vai ter na letra B habeas corpus, vai ter na letra C a reclamação constitucional e vai ter na letra D, tipo, estupro de vulnerável. E você, pô, esse aqui eu sei que não é. Tem que ser uma dessas três ações, não tem nada a ver isso aqui. Quer dizer, o cara bota só pra completar as letras. Mas aí, qual é a das outras três? Entendeu? É isso que a gente tem que aprender, porque às vezes vai ter as três situações lá. No caso que eu tô falando de inquérito, aí você vai ter que voltar no assunto e tipo, não, peraí, isso aqui tem mais a ver com liberdade de ir e vir. Então aqui cabe o habeas corpus. Entendi. Se o final ali, por exemplo, ele está focando, o foco dele é a liberação do corpo, né? Então você já vai ver que ele vai meter um enunciado, vai até citar coisas que vai ter acesso à informação particular, que já seria habeas datas, Aham. aí mandado de segurança, que já aí ele vai direcionar para tudo, mas no final ele Direcional. vai pedir um específico. Então você tem que entender qual é. Não, aqui é Qual o é? quê? É habeas datas, é Aham. mandado de segurança, E vai falar no final, nesse caso, para ter acesso ou para ter isso. Aí ele vai especificar o que é que você tem que ter. direito líquido e certo, aí Aham. mandado, né? Isso. Tá. Essa que é a dificuldade na prova, que eles tentam dificultar. Defensoria Pública do Estado de Rondônia, 2015. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil previu a existência do habeas datas. Esse instrumento pode ser utilizado para retificar dados? Sim, né? Sim, né? Não é só para ter acesso, é para retificar também os dados. Retificar seria mudar, né, professor? Sim, você verificou que está equivocado em informações suas lá e você quer mudar. Tribunal de Contas do Município de Goiás, 2015. Segundo o regime jurídico das ações constitucionais, é correto afirmar que permite que se utilize o habeas dados para obtenção de vistas de processo administrativo? A gente acabou de ver que não, né? Aí no caso cabe o mandado de segurança, né? Que o processo administrativo não cabe. Obter vista é você ver o que tem lá no processo administrativo. O erro está aqui. Então você não cabe. Então vamos lá.
A obtenção de vista de processo administrativo pode ser garantida mediante mandado de segurança e não habeas data. O habeas data será concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Questão errada. Habeas data. Finalidade: proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa do impetrante constante de registro ou banco de dados. Legitimados ativos: qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Legitimados passivos: entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenham registros ou banco de dados, ou ainda pessoas jurídicas de direito privado, detentora de banco de dados de caráter público. Natureza: civil. Isenção de custas: sim. Medida liminar: não. Observações: destina-se a garantir o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, do requerente, solicitante. Jamais para garantir acesso à informação de terceiros. Aí, parêntese, né? Tem julgado, jurisprudência do STJ e do STF, que você pode ter informações de terceiros desde que você seja o cônjuge sobrevivente. Marido faleceu, a esposa faleceu, você precisa da informação para, sei lá, solicitar uma aposentadoria, né? Solicitar uma indenização de seguro, alguma informação nesse sentido, você vai poder Ou entrar de, com a de interesse do falecido, né? Do Uhum. seu cônjuge, né? Ou, professor, só uma dúvida não, na verdade, uma dica. Ó, são 4 que a gente está estudando, ou 5? Mandado de junção, habeas datas, habeas corpus e mandado de injunção e mandado de segurança, né? Sim. Então, eu tava pensando aqui agora, tá vendo esse quadrinho aí? Uhum. Eu tava pensando em colocar ele, tipo, dividir uma página em 4 partes, né? Assim, colocar aqui em cima remédios constitucionais e colocar esses quadrinhos dentro dele, formando, tipo, pegando um quarto da folha. Uhum. Seria bom, seria um quadro bom, né? Que aí colocaria os 4 quadros. Ainda vai ter mais. O ideal era fazer um resumo separado de tudo. Porque ainda vai ter ação popular, ação Aí civil teve também pública. a reclamação constitucional, né? Que a gente estava Ainda lendo vai, também, né? ainda vai ter várias ações, remédios constitucionais ou garantias constitucionais. Depois a gente pensa aí Entendi. como juntar numa só, entendeu? Porque isso Tá cai ok. muito, cai muito. E você tem que estar com eles assim na ponta da língua. Tá. Vamos lá. Outra observação, só pode ser impetrado diante da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Sua impetração não se sujeita à decadência ou prescrição. Deixa eu botar de outra coisa, que é importante. Vamos lá. Agora vamos para o inciso 73. Vamos lá, ação popular agora. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas e do ônus de sucumbência. Então essa é uma ação nova que veio a partir da Constituição de 88, né? Acho que na década de 70 já tinha, mas acho que era em lei, não era na Constituição, não me lembro o direito histórico dela. Você vai estudar processo coletivo, né? Que são várias ações coletivas, entre elas a ação popular. Você, teoria geral do processo coletivo, tem um histórico dessa ação popular, mas hoje é qualquer cidadão. A primeira coisa que tem que entender é que ele fala cidadão. Cidadão. Então não é qualquer pessoa. Então cai muito em prova, né? Qualquer pessoa, aí ele vai, a primeira coisa que vai dizer, pô, Edvan, qual é a diferença entre cidadão e pessoa? Cidadão é aquele que exerce seu direito de cidadania. Ele tem a possibilidade de exercer a cidadania. Então normalmente se comprova numa ação popular, você anexa o seu título de eleitor, os seus comprovantes de votação, porque mostra que você exerce a cidadania. Então esse é uma primeira pegadinha aqui que a gente pode explicar sem ler os comentários aqui do professor do PDF. Então qualquer cidadão Ao contrário por exemplo, habeas corpus. Habeas corpus é qualquer pessoa, né? qualquer pessoa, inclusive Tá, analfabeto, deficiente, menor. entendi. Aqui Menor é de tá. qualquer cidadão. Então, para você comprovar que você é cidadão, a gente vai ler, provavelmente isso vai estar nos comentários, mas a regra é você tem que ter
Isso é o comprovante, o título de eleitor, né? O certificado de eleitor e o comprovante de votação. Então, qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise anular ato, então você anula um ato que é lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Ele é lesivo à moralidade administrativa, ele é lesivo ao meio ambiente, ou ele pode ser lesivo ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, ou seja, o cidadão que entrou com a ação, ficando o autor, salvo se for comprovada a má-fé. Se tiver má-fé, ele vai ter que pagar. Se não tiver má-fé dele, ele realmente achou que era aquilo que você estava lesando, porque às vezes isso aqui é colocado para que, por exemplo, um prefeito que perdeu a eleição fique lá na, como é que a gente chama, na oposição, aí veja qualquer movimento, qualquer ação de um outro prefeito, fique entrando com a ação popular, entendeu? Fica entrando, mesmo sabendo que não tem nada a ver. Então, caso ocorra isso é para proteger também, para as pessoas não ficarem toda hora o gestor público tendo que responder no Poder Judiciário. Então, se comprovar uma fé, ele vai ter que pagar as custas e o ônus de sucumbência. O ônus de sucumbência é se você perde, o juiz determina, você vai pagar 20% desse valor para outra parte. Pode voar da outra parte. Então, eles colocam isso para que não seja utilizada essa ação popular como uma forma de meio que perturbar, perseguir a vida do gestor público, né? Então, por exemplo, o cara que entrou 10 ações populares em menos de 2 meses contra um gestor, tá, alguma coisa está errada. Toda hora o cara só faz besteira. Mas isso pode ocorrer assim, em cidades pequenas, municípios, tem muito isso. Né? O cidadão lá perdeu a eleição e fica só de olho no prefeito que assumiu e só entrando com a ação. Probidade administrativa, aquilo outro. Vamos lá. Inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal traz um remédio constitucional à ação popular. Trata-se de uma ação de natureza coletiva que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É, portanto, uma forma de controle pelos cidadãos dos atos do poder público por meio do judiciário. Quem pode impetrar essa ação? Boa pergunta. Este é o Peguinha mais famoso, mais famoso nos concursos envolvendo ação popular. Só pode impetrar a ação o cidadão, pessoa física, no uso dos seus direitos civis e políticos. E a ação pode ser usada de maneira preventiva, quando impetrada antes da prática do ato lesivo ao patrimônio, ou repressiva, quando o dano já foi causado. E quais os sujeitos passivos da ação popular, ou seja, quem pode sofrer a ação? Vamos lá, quem pode sofrer, ou seja, contra quem você vai entrar, né, com a ação popular. Todas as pessoas jurídicas em nome dos quais o ato. Aqui, deixa eu ler. E quais os direitos passivos da ação popular, ou seja, quem pode sofrer a ação. Todas as pessoas jurídicas em nome das quais o ato ou contrato lesivo foi ou seria praticado. Então você pode entrar contra a União, contra o Estado, contra o município, contra uma maior autarquia, contra uma fundação. Né? Contra uma empresa que está explorando Prestadora. minérios e fez prestadora de serviço, é isso? Não, só se for Tem contrato com prestadora o de Estado. serviço público. Porque ele está dizendo aqui, ó. O Estado tem que participar. Ou entidade, né, que o Estado participe. Isso aqui é contra o Estado, não é contra particulares. Então, parte elegível a população para que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Né? Pelo que eu estou entendendo, vamos ver. É que ele está explicando aqui. Pessoas jurídicas em nome das quais o ato ou contrato lesivo foi praticado. Todas as autoridades, administradores, servidores e empregados públicos que participaram do ato e o contrato lesivo que se omitiram permitindo a lesão, todos os beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo. Não, eu acho que é pessoa jurídica genérica. Eu acho que é isso mesmo. Depois a gente pode ler ali no outro material, mas ficou muito claro aqui. Vamos continuar. Mas é qualquer pessoa jurídica, sim. Desde que esse ato seja lesivo contra uma mineradora, então caberia uma ação popular. Só que esse tipo de ação veio perdendo um pouco assim, não é a relevância, né? É porque hoje o Ministério Público, hoje inclusive a Defensoria Pública, elas estão crescendo. Então, dificilmente, né? Antigamente tinha várias outras situações aí, por exemplo, o Ministério Público tinha dupla função. Além de ser Ministério Público, ele também era advogado do Estado, então ele ficava em conflito de interesse. Não existia defensoria pública,
Então aí você tinha essa ação para. Mas hoje se você mandar um e-mail para o Ministério Público, ele já, já é bem ativo. É importante, não sei que você mande e-mail, o cara não faça, aí você entra. É importante destacarmos, ou o que acontece muito, muita gente querendo aparecer, entendeu? Somente, assim, esse pessoal que é da área política, entendeu? Que ele pega aquilo ali que ele entrou e bota na imprensa, na rede social. Entrei com a ação popular contra esse. Eu não estou falando assim no nível nacional, quase a gente não vê isso, mas no nível municipal, quem está no dia a dia ali dos municípios vai ver isso, entendeu? Eu entrei com uma ação popular contra esse ato, entendeu? Que isso se torna até um capital político, né? Para você dizendo, ah, eu sou um cara ativo, luto pelos direitos de todos, né? Então tem isso. É importante destacarmos também o papel do Ministério Público na ação popular. O MP pode atuar das seguintes formas: como parte pública autônoma, velando pela regularidade, velando pela regularidade do processo e pela correta aplicação da lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. Nesse caso, exerce o papel de fiscal da lei ou custo lestes. Letra B. Órgão ativador da produção de prova e auxiliar do autor popular. Todavia, a função de auxiliar do autor da ação popular não implica em uma atividade secundária do parquet. Ele não é um mero ajudante do autor da ação. Ao contrário, possui atividade autônoma. O que acontece? Mas por que o Ministério Público não pode entrar com essa ação? Só pode ser pode ser o fiscal da lei ou auxiliar o cidadão. Porque essa ação é para o cidadão. O Ministério Público ele tem uma ação igualzinha, que o pessoal confunde às vezes, que é muito em prova, que é a chamada Ação Civil Pública, ACP. Aqui é uma AP, uma ação popular. Só quem pode entrar quem? A Constituição falou, o cidadão. Não cabe mais ninguém, é o cidadão. Tem a outra, que aqui não sei se a gente vai estudar, não sei se vai ter aqui. Que a gente estuda é ação civil pública. E aí você vai olhar, cabe ação civil pública em quê? Nas mesmíssimas coisas que cabe ação popular. Qual é a diferença? Nesse caso, quem é o detentor da competência de entrar com a ação popular é o Ministério Público. Ou a entidade pública, ou a defensoria pública, ou o advogado público. Aí é o ente público que entra, né? Para tentar ressarcir os seus danos. Entendi. E é por isso que nesse caso ele está especificando aqui, entendeu? Que o Ministério Público ele atua ou como uma pessoa que vai fiscalizar se o processo está correto, ou como uma pessoa que vai ajudar o cidadão que entrou com a ação. Vamos continuar as observações. Uma observação, você fala. O que é esse packet mesmo, professor? Parquet. Parquet. É parquet. É francês, é? Francês, no letra Francês, T parquet. não pronuncia. Não fala, não. Parquet é o nome que se dá a um tablado que tem parquet é tablado, é tipo um palco. É um palco. A tradução seria palco. Porque na França, o sistema jurídico francês, o juiz, ele é o juiz de acusação, é outro sistema, né? Um juiz de acusação e um juiz de julgamento. Então você pode revezar. Pode ficar, não, agora eu quero só acusar, quero ser um juiz de acusação. Aí você passa a ser um chamado juiz do parquet, do palco. Porque você não fica lá sentado olhando. Você fica em pé falando, é como se fosse uma tribuna. E lá o juiz do parquet é como se fosse o Ministério Público. Quando surgiu essa teoria do Ministério Público, quando surgiu o primeiro Ministério Público na época do Império, da República, não sei se você sabe, várias cidades brasileiras, a influência não era americana no Brasil, a influência era francesa. Pega as cidades antigas, a arquitetura, os livros, todo mundo falava francês além de português no Brasil. Então você, no Ministério Público, passou a chamar também o Ministério Público, não de juiz do palco, juiz do parquet, mas também de parquet, e foi ficando. Então, hoje você tem como sinônimo do Ministério Público de parquet. Você entendeu? Então, quando você vê numa petição, fala o parquet, ele está falando que o Ministério Público fez isso. Né? É uma palavra francesa que foi incorporada no nosso, vamos dizer assim, dia a dia forense, jurídico, né? Nas petições. Ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico é muito difícil eles colocarem na lei. Mas em petição, julgada, acordo é colocado.
Então, no dia a dia do sistema forense, nas petições, nas decisões, nas sentenças, você coloca. Agora, no sistema jurídico, na lei, na norma, normalmente eles colocam o Ministério Público. Então, escreve. Não sei se lá atrás, não me lembro não. Se nas normas antigas eles já colocavam o parquê. Uma observação, percebeu que o parquê e Ministério Público são sinônimos? Parquê é uma expressão francesa em Ministério Público. Em atenção ao pequeno estrado, parquê até estava explicação aqui, ó, onde ficam os agentes do MP com suas contestações processuais. Que tem que explicar que é que o parquê na França, ele é juiz também, né? Então ele não existe diferença entre o juiz acusador e o juiz julgador. A diferença que eu estou falando existe. Mas você pode passar um tempo como Ministério Público dizendo, agora eu vou ser julgador. Entendeu? Aqui é separado, a gente usa o sistema acusatório. O juiz ele é imparcial, ele é princípio da inércia. Ele fica parado. O Ministério Público tem que promover a ação penal. A partir do momento que eu promovo, eu deixo de ser imparcial. Então, lógico, é um sistema quase misto, né? Tem algumas coisas que acaba que o juiz acaba se metendo na produção, se metendo, não é a palavra correta, mas acaba influenciando na produção de provas, tomando algumas decisões. Mas na França tem essa diferença também. É o sistema acusatório, mas o juiz, uma hora ele está julgando, outra hora não. Nesse caso, eu vou ser o parquet. E aí não cabe ele julgar, só cabe ele acusar. Né? Fazer todos os movimentos como se fosse o Ministério Público. Aqui já nasce separado, a pessoa quer marquei. Às vezes, mas aqui não copiou nada de lá, copiou. Aqui o Ministério Público ele consegue também mudar de posição. Só que é específico, muito específico. Ele só consegue mudar de posição no tribunal. Então, por exemplo, se você pegar nos tribunais, tanto é que isso é um modelo francês. Só que lá é muito mais flexível, lá e cá. Aqui no Brasil é um pouco mais rígido. Então, por exemplo, o Ministério Público só pode virar julgador, no nosso caso aqui do brasileiro, em situações em que é em tribunal ou nos tribunais, né, no ministro. Então, tirando, lógico também, tem tribunais que não aceitam isso, é só se for por coincidência. Mas tem tribunais que é obrigatório. Então, um quinto, é chamado quinto constitucional, um quinto dos desembargadores, ministros, né, são do Ministério Público. Então, nesse momento, por exemplo, teve agora no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, abriu uma vaga e quem vai virar julgador é um cara do Ministério Público. Aí eles indicam um procurador de lá para virar desembargador. E é um sistema igual ao sistema francês, entendeu? Então o cara deixa de ser do Ministério Público, do parquet, e passa a ser da magistratura. Aqui no Brasil existe. Você já ouviu falar nesse termo, quinto constitucional? Quinto constitucional é o cara que é do Ministério Público e vira juiz. Mas aqui ele não Pouquíssimas consegue vezes. virar. Aqui ele não consegue virar juiz. Ele já entra direto para desembargador ou para ministro. E lá na França é diferente. Você vira juiz no primeiro grau, entendeu? Você é juiz, na verdade. Só fica, né, mesclando ali. Letra C. Como substituto do autor. Aqui tem-se a palavra substituto empregada em sentido vulgar, como alguém que age no caso da omissão de outro. Ocorre quando o autor da ação popular, cidadão, ainda é parte no processo, mas é uma parte omissa, o Ministério Público então age em seu lugar, cumprindo ônus processuais imputados ao autor, que não os realizou. Letra D. Como sucessor do autor, ocorre em regra quando o autor da ação desiste desta, quando então o Ministério Público tem a faculdade de prosseguir com a ação popular, quando houver interesse público. Nesse caso, é vedado ao Ministério Público desistir da ação popular. Seu poder de escolha refere-se ao impulso inicial, suceder ou não. Depois disso, não pode mais voltar atrás. O que ele está dizendo aqui? As funções do Ministério Público, né, do parquê, da ação popular. A primeira, ele é o cara que vai fiscalizar o processo, ver se o juiz está agindo certo, se não tem nada, nenhuma ilegalidade. Segundo, ele vai ajudar o autor. Ele vai ajudar ali, ó, faz por aqui, vai por ali, vai por cá, vai por cá. Substituição do autor. Nesse caso, ele vai impulsionar o processo, né, fazer peça, fazer aquelas coisas, né, porque o autor deixou de fazer. O juiz, se ele pediu um recurso, pediu alguma decisão, ele viu que o autor não fez, o parquê, o Ministério Público pode fazer. E por último, suceder. O autor diz, cansei, não quero mais, não vou acompanhar essa ação não. Aí o Ministério Público, que ele está explicando aqui, só tem uma posição, só tem uma possibilidade. Ou ele diz, eu assumo, e aí depois ele não vai mais poder desistir, ou ele não assume. Diz, não, então
extingue essa ação, vou fazer uma ação civil pública. Ou ele assume essa ação popular. E aí, depois que ele toma a decisão, ele não pode mais voltar atrás, o Ministério Público. Aí tem que ir até o final, até o juiz julgar a ação. E se o cidadão nunca impetrar a ação popular, o Ministério Público pode impetrá-la originariamente? Não. O Ministério Público não possui legitimidade para intentar a ação popular. Só o cidadão possui tal prerrogativa. Outro tópico importante, não se Ele pode dar exige... prosseguimento, né? Eu tava Pode, vendo, sim, desculpa, porque assim, acabou confundindo. Eu fiquei me perguntando aqui. Pô, aí depois eu vi, ele pode prosseguir o que já foi iniciado por um aham, cidadão que tem a legitimidade de impetrar a ação popular, né? Mas ele dar início, né? ele não pode dar início, ele tem que só continuar. Ele só continua. Por quê? Porque tem uma outra ação que é parecida com essa, ação civil pública. É mesmo assim, contra patrimônio público, ambiental, histórico, cultural, até mais. Saúde, educação. Então precisa de usar dessa. É mesmo, igual assim. O que muda lá, em vez de botar AAP, Como é o Ação nome? Popular, Civil Pública? Ação Civil Ação Pública, Civil Pública, tá. ACP. A gente vai estudar também aqui. Também é bastante cobrado em prova o entendimento do S. Não, eu pulei aqui. Outro tópico importante, não se exige para o cabimento da ação popular a comprovação do efetivo dano material pecuniário. O STF entende que a lesividade decorre da ilegalidade, basta esta para que configure o dano. Desculpa, também é bastante cobrado em prova o entendimento do STF de que não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional praticado por membro do Poder Judiciário no desempenho de sua função típica, decisões judiciais. Isso porque a ação popular só incide sobre a atuação administrativa do poder público. Assim, imagine que uma decisão judicial seja lesiva ao patrimônio público. Não cabe ação popular contra esse ato, não. Essa decisão deverá ser atacada por meio de outro tipo de ação. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Dessa forma, uma ação popular contra o presidente da República ou contra o parlamentar, deputado ou senador, será julgada na primeira instância e não perante o STF. Então não há foro de prerrogativa. Igual a ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, você entra contra o senador, contra o deputado, contra o governador, quem julga é um juiz. É um juiz normal. Mas normalmente essas pessoas elas não são julgadas por juiz normal. Por exemplo, o presidente da República ele é julgado pelo STF. O governador do estado ele é julgado pelo STJ. Um vereador, um deputado estadual é julgado pelo Tribunal de Justiça, entendeu? Então tem essas diferenças, né? Nessa ação Então o popular. Executivo Federal pelo STF, que é o É. Supremo Tribunal Federal. Aí o Sim, não, não, Executivo não. Estadual, o STJ. Sim. Mas o que eu tô falando aqui, eu tô falando Presidente, no nas caso. ações. Nas ações, não aqui. Sim, Aqui não existe essa entendi. prerrogativa. Aqui não. Aqui, ó, tá vendo aqui não. Aqui não há prerrogativa. Se eu entrar com uma ação popular contra o presidente da República, eu vou entrar no juiz de primeiro grau, juiz de piso, entendeu? Não tem prerrogativa da função, entendeu? Até porque não tem prerrogativa da função? Porque o cidadão ele pode estar lá no Cabrobró, lá no Arroio Chuí. Não, Arroio Arroio Chuí, eu acho que é. Arroio Chuí no sul. Lá no Oiapoque. Ele vai ter que vir em Brasília para entrar? Não, ele vai entrar lá. E o juiz que está lá que vai decidir. Quando uma sentença julgar improcedente a ação popular, ela estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário. Em outras palavras, uma decisão judicial que nega provimento à ação popular deverá ser reexaminada pela instância superior. A improcedência da ação popular não gera para o autor, salvo comprovada a má-fé, a obrigação de pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência, pagamento dos honorários advocatícios da outra parte. Então vamos lá. Defensoria Pública do Pará, 2015. A ação popular poderá ser intentada por cidadão e por partido político? Não, né? Só cidadão aqui. Partido Esse aí político. pode até usar o exclusivamente, somente, né? Uhum. Porque não é Cidadão. só o cidadão. Não cabe. Partido político tem mandado de segurança para entrar.
Os partidos políticos não têm legitimidade para eleger a ação popular. Questão errada. Deixa eu ver se dá para te ver essa. Dá. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa previsão constitucional visa garantir todos os acessos à justiça. Em concurso, você deve ficar atento ao fato de que a assistência jurídica integral e gratuita só é devida aos pobres, né? Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, é gratuita aos, vamos marcar aqui, aos que comprovarem, não é qualquer pessoa, porque às vezes a gente coloca lá, o Estado prestará assistência integral e gratuita a qualquer cidadão? Não, só os que comprovarem insuficiência de recursos. As pessoas pobres? Não, só os que comprovarem insuficiência de recursos. Pobre, de repente, pode até passar, dependendo da banca, mas não é qualquer pessoa. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o erro judiciário tem uma indenização. E também além do cara ficar além do prazo preso, né? Esqueceram lá o cara lá. E aí não é tão difícil não. Tem gente que eu fico esquecido mesmo. Tem-se nesse inciso a previsão da responsabilidade civil do Estado quanto à condenação por erro judiciário ou a manutenção de uma pessoa presa por mais tempo que o fixado na sentença judicial. Tudo bem? Já vou dizer o que é responsabilidade civil. Trata-se de uma obrigação de indenizar que surge a partir de um dano. No caso, a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva, pois independe de ter havido dolo ou culpa por parte dos agentes públicos, cuja ação foi imputada ao Estado. Assim, quem sofreu condenação penal indevida por erro judiciário ou ficou além do tempo determinado pelo juiz, erro da administração, tem direito à indenização, é o que prevê o inciso acima. Vamos lá. São gratuitos, inciso 76. 76 são gratuitos para os reconhecidamente, aqui, essa palavra já mudou, reconhecidamente pobres, na forma da lei. Então tem que ter uma lei, uma norma de eficácia limitada, né? Para os reconhecidamente, mas na forma da lei, tem que ter uma lei. A lei já existe, né? Poderia ter colocado aqui. Na forma da lei. Registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Quais as possíveis pegadinhas relativas a esse inciso? Primeiramente, só os reconhecidamente pobres na forma da lei têm direito à gratuidade de que trata a norma constitucional. Entretanto, isso aqui é diferente. Aqui. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Precisa de lei? Não. Até aqui não tem nada. Então, é uma norma de eficácia plena. Mas também não se subentende aí que o pobre, porque, por exemplo, tem um caso que foi citado por ti, que o cidadão era servidor, mas ele estava com, por exemplo, pagando casa, ele não tinha suficiência para pagar, né? Uhum. E o juiz concedeu acho que foi um advogado público, né? Uhum. Um defensor público. Então, não, mas pois é, o termo aí que não, está usado é esse, né? não tá nenhuma ligação com pobreza ou com, né? E o termo que está usado é Aplica-se a esse aí. todos. Não, o termo aí, ó, que está grifado é esse. Os que comprovarem insuficiência de recursos. Suficiência. Não está dizendo que o cara tem que ser pobre e não conseguir pagar. O cara pode ser rico, mas não tem isso. Não tem hoje, está insuficiente de recursos, está com todas as contas bloqueadas, está devendo todo mundo, quebrou a empresa, se tornou pessoa insuficiente. Tem muitos patrimônios, mas tudo bloqueado. Não pode vender para pegar dinheiro, a conta não pode sacar. Dinheiro tem 1 milhão, mas está tancado na conta. Então tem insuficiência de recursos. Quais são as possíveis pegadinhas relativas a esse inciso? Primeiramente, só os reconhecidamente pobres na forma da lei têm direito à gratuidade de que trata a norma constitucional. Entretanto, o STF julgou constitucional, a lei que prevê gratuidade do registro do nascimento, do assento de óbito, bem como da primeira certidão respectiva a todos os cidadãos, e não só os pobres. Isso aqui é a lei do registro público, né? Deu muita briga porque foi uma perda de receita, né, para os cartórios. Eles eram cobrados para você emitir. E aí deixou de ser só para pobre. Todo mundo, primeira. Foi lá, meu filho nasceu, vou fazer o registro de nascimento. Gratuito. Certidão de óbito, morreu. Pai, mãe, você vai lá, gratuito. Preciso da segunda via, aí você vai ter que pagar.
Só a primeira emissão que é gratuita. Entendeu-se inexistir conflito da lei impugnada com a Constituição, a qual, em seu inciso 76, o artigo 20, apenas estabelece o mínimo a ser observado pela lei, não impedindo que esta gratuidade seja estendida a outros cidadãos. Considerou-se também que os atos relativos ao nascimento e ao óbito são a base para o exercício da cidadania, sendo assegurada a gratuidade de todos os atos necessários ao seu exercício, que é o artigo 5º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 76, o próximo. Finalmente, a gratuidade só diz respeito ao registro de nascimento e certidão de óbito, nada de cair em pegadinhas que estendam esse direito de certidão de casamento. Então, é só nascimento e óbito. Inciso 76. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários à cidadania. Você lembra que lá em cima ele falou do habeas data e habeas corpus são gratuitos? Aí tá aqui embaixo. Né? Você tá mexendo aí, cara? Tá aparecendo aqui o seu. Não entendi. Tá mexendo. Falei. Tá fechado o áudio. Não, é isso que eu fui fazer. Eu fui apertar no símbolo do áudio para ver se estava fechado ou aberto. Aí apertei na caneta. Uhum. Apareceu aí? Apareceu você grifando aqui. Eu já vi então que você pode grifar além de mim, né? Quer fazer o teste? Porque assim, Grifa liberar não necessariamente quer dizer que. Vamos ver aqui. Grifa aqui, finalmente. Caneta. Finalmente. Deixa eu ver aqui. Ó, grifou aí? Grifou. É porque eu não saiu da frente não aqui também, porque tá no celular, tá. Deixa eu voltar aqui agora. Ficou ruim, mas tá bom. Já sabe se usar no computador funciona. Que o celular fica mais complicado, pronto. Sabia disso não, ó. Mesmo sem estar compartilhando contigo, né? Quem fez a reunião foi o senhor, né? Vamos lá. Mas tá bom. Finalizar esse inciso aqui pra gente ir. Tá ok. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas data, isso a gente já viu, né, lá em cima, quando ele falou. Então, habeas corpus e habeas data são gratuitas as ações. Só que aí qual é a diferença aqui, para não quem não pega aí? O habeas data precisa de advogado, né? O habeas corpus não. É gratuito, mas precisa de um advogado, né? Minha letra tá muito feia, né? Carinho, ainda tá faltando um D aqui. Pegar a canetinha. Já falamos do habeas corpus e do habeas data. Acima, não vale a pena repetir. Peço apenas que se lembre de que também são gratuitos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. Só a lei formal, portanto, poderá determinar quais atos são esses. É um caso de reserva legal. Então, são gratuitos os habeas corpus, habeas data, aos reconhecidamente pobres, o registro civil de nascimento, certidão de óbito, as ações necessárias ao exercício da cidadania e aos que comprovarem, aos que comprovarem de recurso assistência jurídica gratuita. Então ele resumiu todas as gratuidades aqui. Professor, mas no caso aí, ó, aos reconhecidamente pobres, registro civil, isso aí já tá todos, né? Civil e certidão de óbito, né? Aos reconhecidamente porque não foi julgado agora? Reconhecidamente pobre. Não, mas o julgado foi o seguinte, o que está na Constituição é os reconhecidamente pobres, registro civil de nascimento e certidão de óbito. A lei veio e diz que todo cidadão tem a primeira, não é tudo, a primeira emissão gratuita. De registro de nascimento e de óbito. Não, óbito não vai morrer mais de uma vez, né? Mas pode pedir a segunda via, né? Pro pai, é verdade. Mãe. Mas aí, se eu for reconhecidamente pobre, aí eu tenho direito até a segunda via. Agora, todo cidadão precisa comprovar nada. A primeira é de graça. Se eu sou pobre, até a segunda via eu tenho direito de graça, né? Entendi. Agora, a primeira via é para todo mundo. Não precisa nem ser pobre para você ter a primeira via. Deixa eu ver se esse aqui... Não, esse aqui já vai desdobrar em vários. Então, a gente continua amanhã. O inciso 78. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantem a sua celeridade de tramitação. Aí, deixa eu ver se... ele já está indo para o final. Deixa eu ver aqui. Não, já começa a questão. Vamos acabar logo hoje, amanhã a gente começa as questões. Né? Tá. Vamos lá. Então, melhor. Para
para finalizar aqui o todo aqui, ó. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Então isso aqui é o direito do devido processo legal, é razoável duração do processo. O dispositivo constitucional traduz o princípio da celeridade processual. Foi incorporado à Carta Magna com o objetivo de garantir aos cidadãos o direito de verem julgados seus processos em um prazo razoável, sendo aplicável tanto aos processos administrativos quanto aos judiciais. Analisamos agora os parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Desse comando constitucional, depreende-se que as normas que definem os direitos e garantias fundamentais, não só aquelas do artigo 5º da Constituição Federal, mas também as constantes dos outros artigos da Constituição, devem ser interpretadas de modo a ter a maior eficácia possível, mesmo que ainda não regulamentados pelo legislador ordinário. Isso porque, como você percebeu, vários direitos e garantias fundamentais estão previstos em normas de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para a adoção de todos os seus efeitos. O que ele está dizendo aqui? O fato de estar escrito no parágrafo 1º do artigo 5º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, não significa que todas são de eficácia plena. Significa que você tem que dar a máxima efetividade e eficácia possível dentro do que está previsto, mas não que elas são de eficácia plena. Se está dizendo, se for na forma da lei, tem que ter a lei. E essa máxima efetividade é você forçar a pessoa que ela faça a lei, entrar com mandado de injunção, entendeu? Vamos lá, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Como se deduz do parágrafo acima, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição têm numeração aberta ao exemplificativo, podendo, portanto, haver outros decorrentes dos princípios constitucionais ou da assinatura de tratados internacionais pela República Federativa do Brasil. Consagrou-se no Brasil um sistema aberto dos direitos fundamentais. Desse modo, para que um direito seja considerado como fundamental, não é necessário que ele seja constitucionalizado, incorporado formalmente ao texto constitucional. Os direitos serão fundamentais em razão de sua essência, do seu conteúdo normativo. Surge assim a ideia de fundamentalidade material dos direitos fundamentais, que permite a abertura do sistema constitucional a outros direitos fundamentais não previstos no texto da Constituição. Há que se ressaltar que a fundamentalidade material é uma noção que depende da existência de cláusula de abertura material inserida no texto da Constituição, que no caso brasileiro foi feito pelo artigo 5º, parágrafo 2º da CF. Em outras palavras, é a Constituição formal que abre a possibilidade para o fenômeno da fundamentalidade material. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, se a gente é uma Constituição formal, ou seja, só o que está nela que seria constitucional. Só que a gente viu que, no caso nosso, quando se fala de direitos e garantias fundamentais, né, os direitos fundamentais, tratados internacionais também têm o mesmo status de norma constitucional. Então, na verdade, é uma Constituição formal, que tem um texto formal, porque na verdade você tem que entender as classificações das constituições nesse caso aqui. Existe Constituição formal e Constituição material. Constituição formal é aquela em que você só é constitucional aquilo que está dentro daquele texto. Na naquela forma, naquele livro. Material são aquelas constituições em que você não tem um livro específico. Inglaterra, por exemplo. Inglaterra é uma constituição. Que ele tem histórica, né? É uma constituição histórica. Várias. Então toda a constituição histórica ela é material. Agora a gente já está vendo que não é assim, porque a nossa está se tornando material. Na verdade, no direito anglo-saxão, nas constituições históricas, nas constituições materiais, são as leis que têm um conteúdo material que fala de direito constitucional. E aí ele está explicando aqui que no nosso caso está se abrindo para a gente ter uma Constituição formal, mas que quando fala de direitos humanos ela é material. Se tiver um decreto... Vai aderir e quando for votado, né, também, e aceito duas votações nas duas casas por 3/5, né, aí ele entra como emenda constitucional, não é isso? Sim. Status de Constituição. E quando não for aceito, ela entra como supralegal, né, um pouco abaixo, é isso? Sim. Vamos ler aqui. Aqui, eu acho que é nesse aqui. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos, eles mudam isso aqui, tem que ter cuidado, que esses 3/5 bota 2 às vezes, né? Bota uma vez, entendeu?
Tem que estar atento a esses detalhezinhos. Na hora que você lê, tem que ter certeza. Não, cara, é isso aqui, tá certo. Não? Parece baboseira, mas é questão de prova, né? Que o cara quer mudar um pouquinho. No caso, Repete 2 turnos seria 2 vezes, né, duas vezes, professor? 2 turnos Nas é duas duas vezes. casas tem que Nas duas ser, casas, né? então são 4 votações. Vai 4. votar na Câmara, ok, aprovou. Vai passar 2, 3 votações, outro projeta, vota de novo aquele projeto. Aí tem que ser aprovado 2 vezes, para ver se as pessoas não vão mudar de ideia. Por meio desse parágrafo, a Constituição determina que alguns tratados e convenções internacionais têm força de emenda constitucional. Atendidos os requisitos, devem tratar de direitos humanos, deve ter sido aprovados de acordo com o rito próprio das emendas constitucionais, 3/5 dos membros de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. E os tratados sobre direitos humanos que não são aprovados por esse rito especial. Como dissemos anteriormente, cara, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, de 2008, firmou o entendimento de que esses tratados têm hierarquia supralegal, situando-se abaixo da Constituição e acima da legislação interna. Parágrafo 4º. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja curação tenha manifestado adesão. Então, o Tribunal Penal Internacional de Haia, né? O Tribunal Penal Internacional constitui-se no primeiro tribunal de natureza permanente, destinado a apurar a responsabilidade de indivíduos por crimes perpetrados contra os direitos humanos, concretizando o grande avanço do processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional. Vamos resolver aqui essas questões. PRF 2019. Conforme a maneira e como são internalizados os tratados internacionais sobre direitos humanos, podem receber status normativo hierárquico constitucional ou legal. Aqui o que está errado é essa parte final, né? É constitucional ou infra ou supralegal, né? Então, Entendeu? supralegal, no caso, seria acima da Da lei lei, ainda, da né? lei. Um tratado que Tá. trata de Então, direitos legal é humanos, lei e supralegal é acima. assim, então, o tratado internacional que trata de direitos humanos, ou ele vai ser no mesmo status Aceito. constitucional, né? Ou ele vai ser mesmo status constitucional, ou acima da lei, nunca igual à lei. Entendi. Tá. De direitos humanos, né? Não é qualquer Direitos tratado. humanos. Foi um Tá, tratado foi sobre. aceito. Foi um tratado sobre, sei lá, é, direito tributário, normas de Mercosul. Não, aí é norma legal, então não é direitos humanos isso aí, Entendi. entendeu? Os tratados Tá, ok. internacionais de direitos humanos podem ter status, né, constitucional ou supralegal. Assim faltou o prefixo supra para que o enunciado ficasse correto. Os tratados de direitos humanos terão status constitucional quando forem aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Por outro lado, terão status supralegal quando forem aprovados pelo mesmo rito de aprovação das leis. MPU 2018. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais de maneira que a autoridade pública que eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Não, né? Ele, Eu não tratado sei, sobre né? direitos humanos, não. Ele precisa ser aprovado no formato da emenda constitucional para ele ter esse status, né? Tem, Tá, mas olha, os tratados internacionais sobre direitos humanos, ó, possuem status de emendas constitucionais, certo, né? uhum. De maneira que a autoridade pública que eles desobedecer estará sujeita à responsabilização, não tem de responsabilização? Não, não, aqui ó, vamos ler o comentário. Nem todos os Peraí. tratados internacionais de direitos humanos possuem status de emenda constitucional, mas apenas aqueles que forem aprovados pelo rito qualificado, do artigo 5º, parágrafo Hum, 3º. Ele não está falando tá, como é que foi entendi. aprovado, ele está falando os tratados, ele está generalizando todos Aberto, os tratados. Não, os entendi. tratados internacionais sobre direitos humanos que aprovados, né, por 3/5, ia falar 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional tem status de emenda constitucional. Agora, os tratados, não. Os tratados aí pode ser supra ou emenda constitucional. Tá. A CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais? Não, né? Não é taxativa, é exemplificativo. Pode ter outros, inclusive em tratados, né? O que está errado aqui é essa frase aqui. Taxativo, Taxativo, não é taxativo. Não, é exemplificativo, tá. exemplificativo. O rol de direitos fundamentais previstos na CF é meramente exemplificativo. Pode existir outros direitos fundamentais previstos em tratados internacionais ou decorrente do regime e dos princípios adotados pela Constituição errada. Ministério Público de Goiás, 2014. A fundamentalidade material é uma noção que permite a abertura a outros direitos fundamentais, não previstos expressamente no texto constitucional. E essa mesma noção se dá por meio que prescinde da Constituição formal. Correto, é isso que a gente aprendeu agora, né? Que é errado.
Opa, tá, entendi, foi mal. Eu ia falar, explicar besteira, vamos lá. A fundamentalidade material é uma noção que permite abertura a outros direitos fundamentais, não previstos expressamente no texto constitucional. Até que está correto. E essa mesma noção se dá por meio que prescinde da Constituição formal, não prescinde. Por quê? Porque você precisa dizer na própria Constituição que você vai aceitar, entendeu? Esse tipo de norma. Tem que ter tipo o parágrafo terceiro ali dizendo: nós vamos aceitar tratados internacionais. Então precisa de alguém dizer isso. Precisa da Constituição formal. Precisa. Aham. Aqui. O rei está na parte final Mas da aí tá assertiva dizendo abertura. Ah, Depende de não. expressa previsão. Prescinde é dispensa, né? E Prescinde. imprescindível é indispensável. Indispensável. Então, como tá falando que dispensa, Dispensa. que é a Constituição formal, né? Então tá errado, porque precisa que haja lá, né? Até aqui está correto. É isso aqui mesmo. É aqui. A fundamentalidade material é uma noção que permite a abertura a outros direitos fundamentais não previstos expressamente no texto constitucional. Correto. Não Isso, precisa taxativo, expressamente. Por quê? expressamente. Não está taxativamente previsto no texto constitucional, mas está no tratado. Mas é direito fundamental para a gente. É teoria do direito fundamental nosso. Mas só que essa mesma noção, e essa mesma noção se dá por meio que prescinde da Constituição formal, não. Porque você precisa que a Constituição diga que qual é o processo para que isso seja válido. Aceito, válido. Aceito. Qual é o Tá. processo? 3/5 vezes em Duas, cada nas caso. duas casas. Esse que é Ok. o X da questão. Depois a gente continua as questões aqui. Tá ok, professor. Muito obrigado. Como é, Valeu. se quiser parar aí a gravação.